Olá, turma. Bom dia. Como estão vocês? Espero que todo mundo esteja muito, mas muito bem mesmo, tá? Eu torço e oro todos os dias para que nós não sejamos afetados diretamente por essa pandemia, por esse vírus. Galerinha, hoje nós vamos falar sobre climas do Brasil, tá? Climas do Brasil, exatamente. Nós estudamos climas em geral na aula passada, tá bom? E, claro, nós sabemos, eu não preciso ficar aqui repetindo, o Brasil é um país muito extenso, o Brasil é um país muito grande, né, turma? Então, há de se conceber, há de se imaginar que há uma variedade climática muito grande, tá? Portanto, essa dimensão extraordinária que o Brasil tem, essa dimensão territorial gigantesca, né, trazem variações que vão interferir diretamente aonde? Né, nas condições atmosféricas do nosso país, tá? Professor, e por que nós vamos estudar clima? Claro que é importante, né? O clima está relacionado diretamente à nossa vida, como nós comemos, como nós vestimos, tá? E assim por diante, tá? Além da fauna, da flora, né? Então, o Brasil, no caso, os diferentes climas do Brasil vão influenciar diretamente nas características físicas, nas características sociais e até culturais do nosso país. Tá bom, turminha? Portanto, nós vamos estudar hoje aqui os fatores climáticos. Na aula anterior, nós estudamos os fatores e os elementos. Hoje, claro, os elementos não vai mudar em lugar nenhum no mundo. Tá? Os elementos climáticos permanecem os mesmos. Quais são os elementos climáticos que nós estudamos na aula anterior? Temperatura, pressão, umidade, circulação dos ventos, né? Precipitações. Esses são os elementos climáticos que são influenciados, olha bem, são influenciados pelos fatores climáticos, tá? Os fatores é que influenciam os elementos. Quais elementos? Temperatura, umidade, pressão, por exemplo, tá bom? Então, hoje nós vamos estudar os fatores climáticos que mais influenciam os elementos aqui no Brasil. Para isso, nós já vamos aqui abrir o livro de vocês, no capítulo 2, é o livro 2, tá, galerinha? Nós estamos aí, mesmo que devagarzinho, mas nós estamos indo, nós estamos caminhando, devagar e sempre, né, galera? Muito bem, então vamos lá mostrar aqui o livro de vocês e eu vou fazendo aqui as explicações. A latitude. Olha, turma, nós já explicamos, inclusive, na aula anterior, mas nós sabemos que a latitude é a distância em graus de qualquer ponto da Terra até a linha do Equador, ok? Quanto mais próximo do Equador, maior, né, a temperatura. Quanto mais nos dirigimos aos polos, rumo aos polos, seja norte ou sul, nós vamos ter o quê? Uma queda na temperatura. Claro, galera, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma variação de quase 40 graus, né? O Brasil tem uma partezinha ali que ainda fica no hemisfério norte, né? Vai até uma parte subtropical, são 40 graus aproximadamente de latitude. Portanto, né, nós vamos ter o quê? Uma variação de temperatura significativa, né? Uma variação de temperatura grandiosa, tá bom? Lembrando que 92% do nosso território fica justamente na zona intertropical, né? Entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá bom? Para ser mais exato, o Brasil fica quase que totalmente da linha do Equador até o Trópico de Capricórnio. Mas vamos em frente, né? 8% do nosso território está na zona subtropical, né? Que nós chamamos também de zona temperada. Ok, galera? Pois bem, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção aqui
nós temos o comparativo entre duas cidades. Uma é Porto Alegre, que está a 30 graus e 1 minuto sul, e Belém, que está a apenas 1 grau 28 minutos sul. Ora, pela lógica, eu acabei de dizer, quanto menor a latitude, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, menor é a temperatura. Quem tem a maior latitude aqui? Belém ou Porto Alegre? Vocês estão acompanhando aí no livro, né, galera? Espero que seja assim, tá? Prestem bem atenção. Quem tem maior latitude é Porto Alegre, né? Portanto, Porto Alegre terá uma temperatura menor. Belém tem uma latitude bem pequenininha. Belém está situada quase na linha do Equador. Portanto, há de se esperar, portanto, que as temperaturas sejam o quê? Maiores, tá, galera? Muito bem. Então, é muito simples perceber isso, tá? Outro fator climático importante. Novamente, repetindo, os fatores vão influenciar onde? Nos elementos climáticos. Temperatura, pressão, umidade, chuvas, né, ventos e assim por diante. Tá, galerinha? Muito bem. Então, nós vamos falar de outro fator climático, que é a altitude e o relevo. Tá? Nós já conversamos isso em aula presencial. Nós falamos que o Brasil tem por estar situado no meio da placa sul-americana, nós temos um terreno estável, muito antigo, e devido ser muito antigo, ele é muito desgastado, nós não vamos encontrar grandes altitudes, grandes cordilheiras, grandes serras aqui, né, montanhas aqui no Brasil, tá bom? 95% do nosso território se encontra abaixo de 1.200 metros, né? Uma altitude modesta, né? A gente fica até empolgado, poxa, esse país tem tudo, até a geografia, até o relevo nos favorece, é verdade, viu, galera? Professor, foi sempre assim? Não, né? Há milhões e milhões de anos atrás, ou até bilhões, nós tivemos aí altitudes muito grandes, muito altas, né? Portanto, elas foram desgastadas aí ao longo do tempo. Tá bom, galerinha? Muito bem. Portanto, o relevo, né, a altitude, ela é pouco significativa como fator para influenciar os elementos, né? Mas, de qualquer forma, nós vamos ter aí variações em algumas partes do Brasil, destacando aqui Campos do Jordão, destacando aqui as serras gaúchas, as serras catarinenses, que chegam a ter geadas, né? E até, em alguns casos, chega a nevar em algumas épocas do ano. Tá? Então, em poucos locais no Brasil, nós vamos ter aí a altitude influenciando principalmente na temperatura. E eu quero já fazer aqui uma comparação. Me acompanhe aí, por favor. Nós temos aqui duas cidades no Paraná. Olha, gente, eu estou mostrando aqui com o mouse, espero que vocês estejam vendo. Turminha, olha só. Nós temos a cidade de Paranaguá, que está a 5 metros de altitude, quase no nível do mar, né? Qual é a temperatura? Temperatura de 21 graus, né? 21 graus, 21,1 graus. É uma temperatura alta, né? Uma temperatura mediana, digamos assim, tá? Uma média não fria, porém também não muito quente. Mas, olha só, Curitiba, né? No mesmo estado, está a 945 metros de altitude. Sempre que nós falamos de altitude, nós estamos referindo ao nível do mar. Então, Curitiba está a 945 metros. Né? Quanto maior a altitude, menor é a temperatura. Portanto, Curitiba tem uma temperatura bem menor do que Paranaguá, que está, né, próximo ao nível do mar. Curitiba, portanto, que tem uma maior altitude, tem uma temperatura de 16,5 graus Celsius em média anual. Tá bom, turminha? Ótimo. Isso é tranquilo, não é, galera? Mas vamos para frente. Vamos para frente. Vamos falar de outro fator, a maritimidade e continentalidade. Recebi, inclusive, dúvidas no PV e eu vou voltar a esclarecer aqui.
Professor, por que que maritimidade e continentalidade fazem diferença? E eu não entendi bem na aula anterior. Eu vou explicar. O Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de costa, de litoral, de oceano banhando, o Atlântico banhando o nosso continente, o nosso país. O que acontece, galera? A água, o oceano no caso, ela é mais difícil para aquecer. Ao mesmo tempo, ela é mais difícil também para esfriar, né? Ela demora mais para aquecer e também vai demorar muito mais para esfriar. As áreas próximas ao Oceano Atlântico também vão sofrer essa influência. Elas vão o quê? As áreas vão demorar mais para aquecer e vão demorar mais para esfriar. E isso vai influenciar em quê? Na amplitude térmica. Professor, me explique de novo o que é amplitude térmica. Sim, amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura. Ok? Portanto, São Luís que está, né, influenciado pela maritimidade. Nós vamos ter uma amplitude térmica menor. Por quê? Porque o continente, junto com as águas oceânicas, elas demoram mais para esquentar e demoram mais para esfriar. Balsas, vamos pegar balsas, não sofre influência da maritimidade, e sim da continentalidade, né? Balsas aqui no Maranhão, na nossa cidade, né? Pois bem, turma, balsas, o que é que acontece? Aqui, né, o continente, o solo, a atmosfera vai se esquentar mais rápido, porém, à noite, ela vai também se esfriar mais rápido. E aí nós vamos ter uma diferença de temperatura. Nós vamos ter uma amplitude térmica maior, ou seja, a maior temperatura, digamos que seja aí 30 graus, estou sendo muito ameno, muito bondoso com balsas, né? 30 graus no seu horário mais quente, mas também quando esfria lá à noite, 10, 11 horas da noite, ela pode cair aí para, digamos, 23, 24. Então, a amplitude térmica é maior. Tá bom, galerinha? Pois bem, nós temos aqui, olha só, Ilhéus, que está sofrendo aí a influência da maritimidade, está no litoral, né? E tem uma amplitude térmica de 6,3. Cuiabá, que está a 1.800 quilômetros do mar, bem influenciado pela continentalidade, tem uma amplitude térmica, a diferença entre a maior temperatura do dia, né? Pode ser anual, e a menor temperatura anual, nós vamos ter aí, lá em Cuiabá, uma amplitude de 11,6 graus. É uma variação muito grande. Por quê? Por conta da continentalidade, por conta dele estar no interior do continente, Cuiabá. Ok, galera? Muito bem, turminha. Vamos para frente. A cobertura do solo. Olha, a cobertura do solo também é um fator climático. Galera, né? Nós já explicamos isso em aulas anteriores, tá bom? Nós já falamos disso em aulas anteriores, que a cobertura vegetal ela vai influenciar nos elementos como umidade, temperatura, pressão, né? Os grandes centros urbanos com as suas ocupações, com a sua urbanização desordenada, né? Retirada toda a sua cobertura vegetal, elas vão ter o quê? Temperaturas mais elevadas que seu entorno, onde ainda existe alguma cobertura vegetal, tá? Então, nós vamos ter aí, pessoal, nas grandes metrópoles, justamente pela ausência, né? Não só por esse motivo, mas também pela ausência da cobertura vegetal, né? Pelo terraceamento, né? Pelo asfaltamento, certo? Pela circulação mais difícil do ar devido aos prédios, nós vamos ter umas temperaturas maiores nos grandes centros. Em alguns deles formam, inclusive, o que nós chamamos de ilha de calor. É outro assunto, nós vamos falar depois, ok? Mas temos aqui uma comparaçãozinha. Nós temos uma comparaçãozinha aqui
Não, coberturas aqui nós não vamos ter. Nós vamos falar das massas de ar, tá, turma? Nós vamos falar das massas de ar. Meu Deus do céu, professor, onde é que você encontrou isso? Massas de ar são, portanto, os fatores que mais influenciam no clima brasileiro, tá? Tudo influencia, a latitude, a altitude, mas as massas de ar é que vão mais influenciar o nosso clima, o regime de chuvas e assim por diante, tá? E nós vamos falar sobre cada uma delas. Vou mostrar um slide aqui para vocês e nós vamos conversar, né? O que são essas massas de ar? As massas de ar, pessoal, elas podem ter 300, 500, até 800 quilômetros quadrados. Olha só que coisa extraordinária, né? 800 quilômetros quadrados. Qual é a grande característica das massas de ar brasileiras? Em sua maioria são úmidas. Úmidas. Em sua maioria, nós vamos já fazer uma exceção. E, claro, se são úmidas, elas trazem o quê? Muitas chuvas, né? Portanto, as massas de ar, elas circulam, levando as características de onde elas se originam, tá? E eu vou dizer para vocês quais as massas de ar que atuam no Brasil, lembrando, olha, questão de vestibular, questão do Enem, o Brasil não sofre influência das massas de ar do Pacífico. O Brasil só sofre influência das massas de ar do Atlântico, tá? E outras do próprio continente. Do Pacífico, nenhuma. Ok, galerinha? Muito bem, vou mostrar aqui para você um slide, né? E nós vamos falar sobre isso aí. Ok, turma? Vamos lá. Estou ficando craque aqui no manuseio dos slides. Vocês perceberam? Olha aqui as massas de ar, tá? As massas de ar. Eu quero que vocês acompanhem. Eu quero que vocês acompanhem aí no livro de vocês, tá bom, turminha? A primeira delas, eu vou falar aqui. Algumas massas de ar têm uma atuação maior no verão. Outras massas de ar vão ter uma atuação maior no inverno. Mas vamos falar sobre todas elas, né? Olha só, a massa equatorial continental, tá? Tá aqui, tá, pessoal? Ela tem origem onde? Na região ocidental da Amazônia, na região norte do Brasil, né? No continente. Teoricamente ela seria, porque ela se origina no continente, ela seria o quê? Uma massa de ar seca. Engano. Ela é uma massa de ar úmida. Professor, mas como? Lembre-se, que eu falei agora, ela se origina na parte ocidental da Amazônia. E o que nós vamos ter lá? Muitos rios, centenas de rios, evaporação intensa e a floresta, a evapotranspiração. Portanto, essa massa de ar que influencia todo o Brasil, né? Uma massa de ar gigantesca, ela é úmida e quente. Já está dizendo, né? Quente por quê? Equatorial, próximo da linha do Equador. Ela não tinha como ser fria, né, galerinha? Muito bem. Então, ela é quente e úmida. Não se esqueçam disso. Passando aqui para a massa equatorial atlântica. Vamos ser bem rápido? Vamos. Massa equatorial atlântica. Equatorial não é fria, é quente, próximo do Equador. Ela se origina ali perto dos Açores, né? Dos Açores, que fazem parte da União Europeia, porque são terras de Portugal, tá bom? Lá no meio do Atlântico ela se origina. Ora, ela é equatorial, portanto, ela é quente e é atlântica. Poxa, se ela é atlântica, ela pode ser seca? Não, ela é o quê? Úmida. Portanto, mais uma massa de ar.
quente e úmida, né? Ela vai influenciar aqui mais parte do litoral brasileiro, ela influencia aqui essa região mais litorânea, mas ela também se adentra mais, um pouco, dependendo da época do ano, mais no interior do Brasil, do continente. Tá, galera? Vamos, portanto, continuar. Massa tropical atlântica. Tá aqui, olha. A massa tropical atlântica, que tem uma influência muito grande aqui no litoral do sul, no litoral do sudeste, e no inverno ela chega até no litoral do Nordeste, até o interior do Nordeste. Massa tropical atlântica. Tropical, não pode ser fria. Tropical, ela é quente. Se ela é atlântica, se origina no Atlântico, ela não pode ser seca. Ela é úmida, galera. Então, as 3 massas de ar que eu falei até agora, equatorial, continental, equatorial, atlântica, tropical, atlântica, são quente e úmidas. Vamos pegar a massa tropical continental. Opa, lá do outro lado. Muito bem. Massa tropical continental, né? Elas se formam, se originam lá na planície do Chaco, né? Na Argentina, parte ali um pouquinho ainda até do Paraguai, certo? Poxa, mas aqui, pessoal, aqui é diferente da Amazônia. Nós não vamos ter aquela quantidade gigantesca de rios. Nós não vamos ter uma floresta. Aliás, o Chaco é um campo, né? Portanto, não vai ter tanta evaporação nem evapotranspiração. Então, olha só, essa massa de ar, ela é tropical, portanto, ela é quente. Ela é continental, nesse caso aqui, onde ela se origina, ela é seca. Vai influenciar ali nos estados do centro-oeste e até do sul do Brasil, tá? Então, ela é quente e seca. Quente e seca. A única que é seca das massas de ar que influenciam no nosso clima, nos nossos elementos climáticos, tá, galerinha? E por último, olha só, por último nós vamos falar da massa polar atlântica. Olha, o nome já diz, né? Se origina onde? Lá no Polo Sul, né? Próximo à Antártida. Claro, né? Se é perto dos polos, ela não vai ser quente. Ela vai ser o quê, galera? Vai ser o quê? Fria, né? Muito bem. Se ela se originasse nos polos propriamente dito, onde não há precipitação, ou muito pouca precipitação, ela provavelmente seria seca. Mas ela é um pouco, né? Ela é no Atlântico, né? Um pouco próximo à zona polar, Antártica, mas não é propriamente na zona polar. É ainda no oceano. Portanto, ela é úmida. Úmida. É a única massa de ar fria, tá? Mas ela também é úmida. Beleza, galera? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre massa de ar. Muito importante a questão da dinâmica das massas de ar, da circulação das massas de ar para os climas brasileiros. Ok, galera? Muito bem. E nós vamos falar, portanto, né? Nós já falamos dos elementos climáticos, nós vamos falar da classificação climática. Tá, turma? Eu quero mostrar para vocês a classificação climática baseada na classificação de Arthur Strehler, né? Geólogo, geógrafo. Muito bem, né? Ele faleceu em 2002. Pois bem, a classificação dele, justamente como eu estava falando agora há pouco, ela leva em consideração, né, a atuação, principalmente a atuação das massas de ar. E uma classificação simples, galerinha. É uma classificação simples. Repetir, simples. Ele divide pela classificação, né? Por Strehler. Ou seja, baseado na classificação de Strehler, nós vamos simplificar a classificação do clima brasileiro. Equatorial, tropical e subtropical. Pronto. Não tem segredo. Equatorial, tropical, subtropical. Professor, mas tem tanto clima aí que você está acabando de mostrar aí, os climogramas. Não.
O tropical é que se divide em típico, semiárido, de altitude e atlântico, ou úmido. Pronto! Gente, não tem segredo. Vamos falar sobre cada um deles, inclusive mostrando os climogramas, que tem gente que me pediu lá no PV, professor, não entendi muito bem como interpretar um climograma. Pois vamos, galera, é hora de reforçar, é hora de aprender, tá bom? Estou percebendo que a galera está ligadona, estou percebendo que a galera está com muito afinco, com muita vontade de aprender. Valeu, galera? Vamos lá. Clima equatorial. O nome já está dizendo, né? Próximo ali à linha do Equador. É o clima brasileiro com maior, que influencia grande parte do Brasil, tá? Ele também é chamado de equatorial úmido. Qual é a grande característica desse clima? Vamos lá, galera. Equatorial, ele é úmido. Próximo do Equador, ele é o quê? Frio? Não, ele é quente. Quente e úmido. Galera, olha o climograma aqui. Olha o climograma aqui do clima equatorial. Nós temos temperaturas que chegam próximo de 30 graus. Isso, uma média anual. É quente o ano inteiro. É quente o ano inteiro. Tá bom? Pois bem, chove muito e é quente o ano inteiro. Mas observe que chove muito mesmo, turma. De um lado aqui nós temos a precipitação, de outro a temperatura. Aqui no meio, essa linha vermelha, vocês estão vendo aqui o mouse, ela indica a temperatura ao longo desses meses, né? Você vê que não há quase variação. Agora, a chuva, né? As chuvas, né? No clima equatorial é abundante, é muita chuva. Tá bom? Pois bem, turma, vamos para o clima tropical típico. Vou repetir. Clima tropical típico. Professor, estamos falando de balsas. Sim, estamos falando de balsas. Qual é a grande característica do clima tropical típico? Duas estações bem definidas, minha turminha. Duas estações bem definidas. Uma que chove e a outra mais seca. Pronto, né? As chuvas, nós sabemos aqui, elas vieram agora até o final de maio, aproximadamente, pode até ser que dê uma chuvinha em junho, mas normalmente ali de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, maio, aí passa um tempo sem chuva, vai chover novamente nessa época. E as temperaturas, olha só, elas vão, no clima tropical típico, elas vão esfriar um pouquinho aqui no verão. Finalzinho de junho, julho, as temperaturas, principalmente à noite e pela manhã, nós vamos ter uma quedazinha de temperatura. Mas ainda assim, as temperaturas médias anuais são muito altas, tá bom? São muito altas, elas variam aí, né, de 20 a 27 graus, tá? Lá no clima equatorial, que nós falamos agora há pouco, varia de 25 a 28 graus, é muita coisa. E vamos aqui para o outro clima tropical, é o semiárido. Vocês observem que equatorial, tropical e subtropical, só são esses. Aí o tropical se divide em típico, semiárido, altitude e úmido. Ok, galera? Muito bem, o semiárido nós já falamos, nós sabemos. O que predomina no semiárido? A escassez de chuvas. Mas não é só a escassez. Quando chove, ela ainda é mal distribuída, pessoal. Além de chover muito pouco, é só alguns, talvez em 1 ou 2 meses, em alguns locais, principalmente do sertão nordestino. Outra característica, nos meses de inverno, olha aqui a curva da temperatura, estou mostrando aqui, tá bom? Estou mostrando aqui. Ela cai a temperatura lá no inverno, tá bom? Até ali, junho, final de junho, julho, agosto, as temperaturas caem significativamente, tá? E aqui vocês percebem que chove muito pouco e em poucos meses. Realmente uma situação, tá? E as temperaturas são sempre altas, tá? Só mesmo nesses meses de inverno, mas elas variam aí entre 25 e 28 graus, tá bom? Outro clima tropical, o Atlântico, ou úmido.
tá? Já está dizendo, Atlântico, ali na faixa litorânea, uma parte da faixa litorânea do Brasil que tem o clima tropical úmido. Qual é a grande característica? Chuva, chuva todos os meses, tá bom? As temperaturas variam de 18 a 28, portanto tem uma amplitude térmica, né? Uma amplitude térmica maior, vai de 18 a 28, uma variação de 10 graus. Então, uma das características é quente, chove bastante e tem uma grande amplitude térmica, tá bom? Tá? Então, e esse período de chuvas, atenção, chove bastante, mas o período de chuvas vai variar. Vai variar por quê, professor? Porque o Brasil é muito extenso latitudinalmente, tá? Então, nem todo local da costa vai chover, né? Vai ter chuvas no mesmo período. Não, vai variar. Ok, galerinha? E o tropical de altitude. Nós falamos agora há pouco ali sobre o fator altitude. E o Brasil, né, se encontra basicamente abaixo de 1.200 metros. Portanto, nós não vamos ter grandes influências, né, na maior parte do país. Não, são em algumas áreas, que eu já falei lá atrás, Campos do Jordão, né, Serras Gaúchas, Serras Catarinenses. Qual é a característica do clima tropical de altitude? Né? A temperatura, portanto, vai ser mais branda, mais amena, tá certo? Ela vai ser mais baixa, vão ser locais mais frios, os locais de maior altitude no Brasil, tá bom? Outra coisa, né? As chuvas variam aí de 1.500 a 1.800 milímetros, né? Ocorre nas regiões elevadas, tá certo? Ali por volta de 1.000 metros, tá? Geralmente esses climas aí são influenciados pela massa tropical atlântica, continental, desculpa, mas também ela recebe influência da massa tropical atlântica e da massa polar em alguma das vezes. E o subtropical, lembrem-se, equatorial, tropical, subtropical, já está dizendo, ao sul do Trópico de Capricórnio, ao sul, já na região temperada. Qual é a grande característica desse clima, professor? Atenção, chove bastante, porém as temperaturas são muito baixas, especialmente no inverno. Olha aqui a curva que ela faz aqui no inverno. Em algumas cidades, né, essa temperatura baixa aí próximo de zero. Ou, em alguns casos, em determinado tempo, né, pode até chegar abaixo de zero. Ok, galera? Muito bem, esse é o clima subtropical, ele é também conhecido como subtropical úmido, porque chove, né? E outra característica, chove muito, baixas temperaturas, principalmente no inverno. Agora, a amplitude térmica, a diferença entre a maior e a menor temperatura é a maior dos climas brasileiros. Como, professor? Ou seja, a temperatura no clima subtropical, ela varia de 10 a 25, em média. Pode ter temperaturas abaixo de 10, pode chegar acima de 25, mas em média ela vai de 10 a 25, quer dizer, 15 graus de amplitude térmica, tá? Principalmente entre os meses mais quentes e a diferença entre os meses mais frios. Tá bom, turminha? É isso aí que a gente tinha para falar sobre climas, mas eu quero lembrar uma pequena coisa que eu recordei agora que eu não posso deixar de falar, tá bom? Eu falei aqui sobre a massa polar atlântica. Só quero voltar esse pouquinho aí, tá? Me perdoe, mas eu preciso falar. Por quê? Você observe aqui que no inverno a massa polar atlântica ela passa aqui pelos estados do sul, né? Onde tem campos, aqui pelo Pantanal Mato Grossense e ela chega até o norte do Brasil. Poxa, a massa polar chegando no norte do Brasil. Sim, esse fenômeno é chamado de friagem. Friagem. A massa polar vai fazer as temperaturas por onde ela passa, né?
em estados do centro-oeste, em estados do norte do Brasil, ela vai fazer a temperatura diminuir, né, daqueles típicos 28, 27 ou mais de calor, ela vai diminuir para 16, 15 graus. É um fenômeno realmente marcante, né? Imagine você estar lá na Amazônia brasileira e a temperatura baixar, né, em alguma época do inverno, né, devido à atuação da massa polar atlântica, ela cair aí em mais de 10 graus. Ok, galera? Eu não poderia deixar de falar nisso. Um beijo para vocês, tá? Saudade de vocês. Espero que vocês estudem, acompanhem, vejam, revejam e resolvam os exercícios. Eu estou optando para deixar para resolver os exercícios na aula presencial quando a gente voltar, e a gente vai voltar, tá? A gente vai voltar com saúde, tá bom? E a gente vai corrigir e tirando as dúvidas do que ficou, porventura aí, sem que vocês entendam direitinho, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.